Timidez é o medo do julgamento, é a autocrítica, é ficar o tempo inteiro preocupado com o que o outro vai pensar de você. É aquela insegurança, é aquela até falta de confiança. Tem uma definição melhor. A timidez é uma resposta social, de autoavaliação, uma forma do cérebro tentar proteger o indivíduo de rejeição ou exclusão. A timidez é o sistema de alerta social do cérebro ativado em excesso. Se você é introvertido e você acha que também tem timidez, e a timidez está atrapalhando os seus planos de você se comunicar com outras pessoas, se relacionar, fazer network e principalmente gravar vídeos aqui para a internet, que é o que eu defendo quando a gente fala de empreendedorismo, de negócios, precisa criar conteúdos. E numa grande maioria, para a gente fazer a nossa marca pessoal, para a gente se conectar com as pessoas, vender nossas ideias, precisa se expor na frente de uma câmera. E é mais difícil para uma pessoa que não está acostumada. Falar com a câmera parece ser coisa de maluco. Mas eu já faço isso há 16 anos. E no início foi tudo muito complicado, né? Eu já mostrei isso aqui, já mostrei trechos de vídeos, vou trazer de novo para quem ainda não viu e vou comparar com vídeos recentes. Então é complicado vencer essa timidez. Muitas vezes eu liguei a câmera aqui e fico tentando iniciar o vídeo, inicio o vídeo, aí não tá bom, e não sei o que, tem um perfeccionismo, aí eu gaguejei, eu tenho que voltar de novo, eu falei de um jeito que pareceu um pouco assim, eu tenho que fazer assado. E é uma autocrítica que chega a sufocar. E eu tô tentando, atualmente, vencer esses obstáculos e expor a minha vulnerabilidade. Se eu tiver que ler alguma coisa porque é um conceito mais técnico, algo assim, que eu não tenha memorizado, eu vou ler. Se eu tiver que errar e corrigir na hora, eu vou corrigir, sabe? Porque eu não sou um robô. Eu não quero que vocês se comparem com perfeição, porque eu acho que quando a gente se compara, a gente trava, que é um dos motivos, né? A timidez, ela vem muito também do se comparar com o outro, do perfeccionismo. Aí vem a autocrítica por conta disso. Não somente isso, tem vários outros motivos, mas vamos lá. O cérebro entende a exposição como risco de rejeição e ativa o mesmo sistema de alerta que usamos diante de um perigo real. E é por isso que o coração acelera, a voz treme, a mente trava, é o corpo tentando nos proteger. Ela se observa o tempo todo, tentando controlar como está sendo percebida. E isso é uma coisa que tira a naturalidade. A gente fica o tempo inteiro querendo performar bem. E isso faz com que as pessoas se afastem de nós. Porque elas veem assim, nossa, mas você tá tão robótico, tá tão... que parece que tá lendo, sabe? Eu já usei teleprompter. Treinei, né, pra ficar o mais natural possível, mas eu me sentia muito engessada, né? Por mais que eu tivesse escrito o roteiro exatamente como eu falo, era muito engessado, assim, ficar presa a um roteiro. Eu não gosto, eu gosto de falar como se eu estivesse conversando com alguém. Acredito que essa sensação, às vezes, nos faz sentir mais conectados ao mundo geral, como se fizéssemos parte de algo maior. Mas será que esse tipo de relações parassociais nos faz negligenciar relações pessoais mais significativas e autênticas na nossa vida? O tempo inteiro pensando, eu tenho que passar que eu sou uma autoridade, então eu tenho que ser perfeita na minha fala. Eu tenho que... não posso errar, entende? Eu não posso errar, não posso voltar atrás e pensar, não, gente, não era isso que eu queria falar, então vamos retroceder aqui, vamos começar de novo. Isso faz parte, né, do processo. Tem uma analogia que é muito interessante, que é como se você quisesse dirigir só olhando pelo retrovisor. Você fica assim, o retrovisor é aquele espelho que fica aqui, né? Aí você fica olhando pra trás, o tempo inteiro olhando pra trás. Só que você tem que olhar pra frente, o que tá na sua frente. Você só fica olhando pro retrovisor, é como se você só ficasse pensando o que tá acontecendo ao meu redor. E não na frente, né? O caminho que você tem que percorrer, pra você chegar onde você quer chegar. E daí eu queria compartilhar com vocês, né? Como é que foi o meu processo. Lá no início, eu queria mostrar um vídeo aqui, vou deixar aqui na tela, um vídeo de como eu era antes. Infelizmente, eu excluí meus primeiros vídeos, eu tinha guardado em um HD externo, não sei onde foi parar,
faço a mínima ideia, mas eu tenho muita pena de eu ter excluído esses vídeos. Foi uma burrice da minha parte, porque eu poderia ter privado somente, não excluído, mas naquela época eu acho que eu nem sabia que tinha essa função. Eu excluí porque eu achei que ficou horrível, mas eu me lembro até hoje de como eu me senti quando eu liguei a câmera pela primeira vez, pensando, e não foi a primeira vez que eu tava fazendo um vídeo, tá? Porque quando eu era adolescente eu fazia vídeos, eu pegava a câmera do meu pai, que gravava de 30 em 30 segundos, com as primeiras câmeras digitais, né? Eu pegava a câmera, ficava ali, fazia eu, meu irmão, minha prima, nós fazíamos videozinhos caseiros, né, de novela, de tipo, mini-filmes e tal, então eu sempre gostei disso. Mas a primeira vez que eu liguei a câmera sabendo que eu iria publicar isso para outras pessoas que eu nunca tinha visto na vida assistirem, foi uma coisa muito estranha, porque eu falei, meu Deus, eu tô ligando a câmera aqui, o que que eu falo? E não tinha um assunto, né? Era só uma apresentação, só pra dizer quem eu era, o que que eu fazia. A minha voz era monotom o tempo inteiro, então não tinha, sabe, essa coisa do falar, de enfatizar uma frase, como eu tô fazendo aqui, né? De trazer vida pra comunicação. Trazer emoção, era muito... Oi, eu tô aqui, eu sou a Tatiana e eu faço não sei o quê. Eu me lembro muito disso, que quando eu fui editar, eu ficava olhando pro teto, muito olhando pro teto, e meu olho sempre fazia isso, assim, e eu fazia muito... que é um vício de linguagem muito chato, e eu tinha muito isso no início, porque eu ficava buscando as palavras, né? Ficava no teto buscando as palavras é muito desagradável. Mas eu tenho aqui um vídeo que foi próximo àquela fase do início. Lá em 2010, eu criei meu canal em 2009, acho que foi julho de 2009, mas eu postei pouquíssimos vídeos, tipo 1 a cada 3 meses, por aí, era o tempo que eu tinha. Então 2010 é o primeiro vídeo que eu tenho no canal, porque o resto eu tinha excluído, né? Os primeiros mesmo eu excluí. E aí este daqui eu vou rodar aqui pra vocês poderem ver, e depois eu venho com outro vídeo que foi quando, calma, 8 meses depois, eu acho que foi 8 meses depois, pra vocês verem a diferença de 8 meses criando conteúdo. Hoje eu vou mostrar como cortar o cabelo em casa. Na verdade, como cortar a franja, porque o cabelo já é um pouquinho mais complicado e depois eu coloco outros vídeos pra vocês, link de outros vídeos ensinando. Que, na verdade, pelo que eu vi, dá pra se cortar o cabelo assim em casa, só que... Aí, gostaram? Então, comentem no meu canal, deixem umas sugestões, que eu puder fazer pra vocês, eu vou estar fazendo. É só arrumar um tempinho. E obrigada, um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem para uma ocasião assim mais descontraída, para um tempo que esteja assim mais quente. É isso, gostaram? Espero que sim. Então avaliem, comentem tudo que tem direito aí dentro do YouTube, tá? Eu tô aqui no meio de um vídeo, uma coisa muito engraçada. Mas vou aproveitar que o meu cabelo tá molhado, tá hidratado. E eu vou mostrar pra vocês como cortar a franja. Mais uma vez, como cortar a franja em casa. Mais pro liso pra poder mostrar pra vocês o efeito da umectação capilar. Mas, enfim, quem quiser saber como é que ficou, como é que tá direitinho, o final dele todo feito, só assistir esse vídeo da umectação capilar, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Obrigada por terem assistido. Vejam que 8 meses depois, não sei quantos vídeos rolaram foi quando? Foi de setembro de 2010 a maio de 2011, eu peguei 8 meses para poder ter este parâmetro de 8 meses, né? Daqui a pouco eu explico por quê.
E nesse período, o que eu tenho disponível no meu canal são 15 vídeos. Eu não sei se eu excluí mais vídeos nesse período. Provavelmente sim, porque eu era doida da exclusão, sem excluindo tudo. Mas assim, vamos né, pensar que foram 15. Depois de 15 vídeos, eu evolui bastante. Ainda tinha muito que evoluir? Sim, mas eu evolui bastante. Agora, vamos comparar o meu recomeço aqui neste canal. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Quando eu resolvi iniciar e vencer este meu bloqueio, essa paralisia que durou por 6 meses, eu não quero voltar, mas eu tenho que voltar, e essa luta interna, eu falei assim, eu vou pegar um canal que eu admiro e o formato que eu mais gostei neste canal que eu admiro e que eu me inspiro, né, aquela coisa assim de você falar, nossa, que legal, eu também quero fazer vídeos assim. E vou pegar um formato que eu mais gostei de assistir e vou replicar, que vai ser o formato que eu vou me sentir mais à vontade pra fazer, porque quando a gente pega alguma coisa que a gente se identifica, que a gente tem aquela, que gostoso de assistir, fica muito mais fácil de replicar, né? Que foi o formato tipo aula, digamos, né? Tipo videoaula, com a tela dividida, o Notion de um lado e eu do outro, e ao mesmo tempo, que eu ia apresentando o vídeo, eu ia olhando para a tela aqui do meu computador e ia passando as informações para vocês aqui na tela acompanharem comigo. Era a forma que eu mais me sentia à vontade de trazer um conteúdo, que eu não me perdesse no meio do caminho, que eu não me desse pane mental, porque às vezes eu erro uma coisinha, aquele errinho fica flutuando na minha cabeça. Você errou, começa de novo. Aí a minha outra parte da minha cabeça, não, continua, tudo bem errar. A outra, não, mas começa de novo. E você falou besteira, aí não sei o quê. É um conflito, um conflito. E aí eu falei, vou fazer esse formato, porque esse formato vai me proporcionar mais controle, mais segurança para eu poder fazer meus vídeos sem me sentir tão solta assim para conduzir um tema que eu não me sinto tão à vontade para falar, né? Uma coisa é você ficar anos e anos fazendo vlogs, que você compartilha a sua vida e suas ideias e tudo mais. Outra coisa é você fazer um vídeo mais educativo, que você traga ferramentas, conceitos, estudos, pesquisas, livros. É outra coisa, é outro departamento, né? É de outra forma que se comporta. Então, a forma que eu mais me senti confortável foi essa. E aí eu trago um vídeo comparativo. Vou deixar aqui na tela para vocês poderem ver o que eu tô falando, tá? E a forma como eu falava quando eu estava apresentando o vídeo. Tempo inteiro, distração, pequenas interrupções com recompensas imediatas. É isso. E aí a gente fica evitando as tarefas difíceis e demoradas. Bom, ótimo exemplo aqui que eu trouxe. Então a dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação, prazer, aprendizado e recompensa no cérebro. E o que a gente deve fazer é domar como o nosso cérebro recebe essa dopamina. Não é com recompensas rápidas, mas isso é um trabalho, um esforço que a gente precisa dar, os primeiros passos, tá? Que nesta época eu estava tentando vencer todos esses desafios, que era o medo de desapontar, de receber as críticas de pessoas desapontadas. Ai, você mudou de nicho, ai, com esses conteúdos que eu não gosto mais daqueles antigos conteúdos, Tati, volta a fazer outras coisas. Mas eu já não estava mais me sentindo 100% com aqueles conteúdos, porque minha natureza multipotencial pede para eu estar sempre em movimento, aprendendo coisas novas e trazendo coisas novas para vocês. Estou sempre em constante mudança, né? Sempre me reinventando. É uma característica minha. E aí eu, com um certo medo, eu não vou dizer vergonha, porque eu não tinha vergonha assim de as pessoas me verem, mas não sei, era uma autocrítica muito grande, né? E é a mesma raiz da timidez.
apesar de não ser exatamente igual. A minha preocupação era mais com a estética, como eu vou estar aparecendo na câmera, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou ser simpática no vídeo? Essa era a minha preocupação, porque esses eram os meus dilemas. Quando eu voltei este ano de 2025, depois de 6 meses parada, né? Porque antes eu fazia vlog e tal, não era vídeos educativos, nada desse tipo. Mas eu me senti com receio de desagradar as pessoas, com receio de... Será que a minha comunicação vai ser boa o suficiente? Será que eu vou ter ritmo legal de falar? Será que eu não vou me perder, me atropelar? Será que vai me dar branco? Será que não? Então minha preocupação era outra. Não era tanto com a estética, apesar de eu me arrumar, me preocupar sim com a questão de como vocês me veem, o cenário, a minha roupa, a minha aparência, meu áudio, a qualidade da câmera. Tudo isso eu trabalhei antes, né? Como vai ser? Eu pensei, claro que eu quero que vocês liguem a televisão, que eu sei que tem gente que me assiste pela televisão e sintam um prazer em estar assistindo algo legal. Ou para quem me ouve dentro do carro, consiga me captar um som decente, um som agradável, que possa me entender. Mas a minha maior preocupação era como eu iria me sair, se eu iria ser uma autoridade, se eu passaria a autoridade que eu precisava passar. Eu tinha essa ideia de que eu precisava ser especialista, né? Aquela coisa eu preciso ser a líder da minha tribo, eu preciso ser especialista, eu preciso ser aquela pessoa que mostre do que tá falando, mostre que saiba muito bem, assim, saiba ter muito experiente no que tá falando. Então eu tinha essa ideia, né? E aí eu comecei com o tempo, quando a gente vai fazendo os vídeos e vai assistindo outros vídeos também de outras pessoas, eu comecei a pontuar coisas que eu não gostava. Quando eu assisto um vídeo que a pessoa tá muito engessada, muito roteirizada, eu não me conecto tanto. Agora, quando a pessoa tá conversando e aí solta umas, assim, tipo... Não é piada, né? Não é piadista, mas assim... Solta umas, assim, coisa engraçada, né? Fica tão leve, tão gostoso de assistir, principalmente esses conteúdos que são mais densos, que é ensinando alguma coisa, ou falando sobre mentalidade, comportamento, superação, desafios, problemas, soluções. E aí você traz uma leveza, né, pro conteúdo, do que ficar aquela coisa assim, Jornal Nacional. Em ambos momentos, a timidez, ela quis me boicotar, ela quis me deixar paralisada e ter também aquela comparação de, meu Deus, será que eu faço isso? Olha, tanta gente fazendo melhor. Agora, em 2025, foi pior do que lá no início. Mas mesmo assim, no início eu ficava, que horrível. Quando eu botava pra editar, eu ficava, que horrível. No entanto que eu excluí meus vídeos, né? Ficou nada natural, ficou bem assim, eu tava bem nervosa, ficou bem estranho. Eu não sabia pra onde olhava, com quem eu falava. Daí eu não tinha prática, né? Então eu resolvi excluir esse vídeo. Mas agora o que tá lá no primeiro vídeo do canal é um vídeo fazendo unhas. Daí eu deixei esse mesmo. Excluí alguns também que eu achei que não ficou legal e venho substituindo, né? Porque aí fica mais bem visto, assim, vamos dizer assim. Cada vídeo que eu ia postando, eu ia vendo que eu tava melhorando e isso ia me dando motivação pra continuar. Isso em específico se chama exposição progressiva. O Rafael Grata, que é um rapaz que é aquele que fala mais foco, menos ansiedade, eu estava assistindo um vídeo dele recentemente, como articular seus pensamentos e ideias melhor do que 99% das pessoas. E aí ele é médico, né? E ele traz vários estudos, pesquisas, não sei o que, ele menciona isso o tempo inteiro nos vídeos dele. Nesse vídeo eu peguei algumas coisas que podem nos ajudar, tá? Eu vou deixar o link na descrição, porque é um vídeo bem interessante, é bem assim, neurociência, psicologia, tudo que eu gosto muito de pesquisar e estudar.
E ele fala da exposição progressiva, que é justamente o processo de se colocar aos poucos em pequenas situações desconfortáveis. E isso o que quer dizer? É repetição que programa o cérebro. Cada vez que você grava um vídeo, outro vídeo, você vai se saindo melhor do que você foi no vídeo anterior. Né? Não é uma ascendente constante. Às vezes tu pode estar pior, porque tu tá se sentindo um pouco mal. Agora eu mesma tô com um pouquinho aqui na minha barriga, tá meio esquisita. Mas eu tô dando o melhor de mim aqui, né? Às vezes um vídeo anterior foi muito melhor, porque eu estava me sentindo muito melhor, mais energizada, com mais disposição do que o próximo vídeo, e assim, né? Mas, num todo, numa questão de comunicação, de expor as ideias, de fluxo, ritmo, etc., a gente vai vendo evolução. E isso é graças à exposição progressiva. Progressiva, um progresso. Você vai progredindo a cada vídeo que você faz. A cada situação desconfortável que você se expõe, você vai se sentindo mais confortável aos pouquinhos. No início, o seu corpo reage, mas com o tempo, a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo medo, entende que aquilo não é uma ameaça. A câmera não vai se transformar num monstro e te engolir. As pessoas podem até falar uma besteirinha ou outra, ai, como você é chata, ai, não sei o que já aconteceu isso comigo várias vezes. Ai, o que você tá falando? Nada a ver, não concordo, não sei o que, besteira. Mas isso é uma opinião delas, sabe? Eu fiz meu trabalho, eu tô me sentindo satisfeita e é isso que importa. E aí o que acontece é que você vê que não é um bicho de 7 cabeças, não é, meu Deus, minha vida tá em risco. Aí esse é o momento em que a confiança começa a nascer. Eu vou mostrar um trechinho do vídeo do Rafael aqui, mas eu quero que vocês depois, né? Depois do vídeo, dê um pulinho lá pra assistir, né? Quando vai lavar uma louça, deixa ele lá falando, porque eu acho interessante para complementar este vídeo aqui, tá? A ferramenta prática, então. Exposição progressiva. Se coloca de propósito em pequenas situações desconfortáveis que você acha ridículo ou teria vergonha. Isso reprograma a sua mente e mostra que errar não arranha sua credibilidade. Na verdade, te torna mais confiável. Ele traz também é o efeito priming. E aí tem um livro que se chama Pensa Rápido, Pensa Devagar, alguma coisa assim. Eu comprei a minha versão em espanhol. E aí tem um trecho que eu achei muito interessante, eu fiquei, uau! Aí eu compartilhei com meu irmão, né, que é psicólogo. Então, às vezes, quando eu compartilho coisas que eu aprendo também com ele, e ele vai compartilhando comigo e a gente vai trocando figurinha. O efeito Prime é quando o nosso cérebro, ele é influenciado pelo contexto. Gente, isso é muito forte. Quando eu li, eu fiquei, gente, cara, acontece isso mesmo. E eu lembrei de uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, calma. Aquilo que estamos pensando, sentindo ou vendo influencia a forma como a gente vai se comportar. Teve um estudo que fizeram que separaram grupos, 2 grupos. Vamos dizer que eu vou falar como uma forma como eu entendi, tá? Não vou ser exatamente igual. Mas o grupo A e o grupo B. O grupo A recebeu palavras relacionadas à velhice. Vamos colocar aí, tipo, careca, cabelo branco, rugas, velho e etc, etc. O grupo B recebeu palavras neutras. Ambos grupos tinham que formar frases com essas palavras que receberam. Só que essas pessoas não sabiam que o experimento era além disso, não era só formar palavras e tal. Os pesquisadores lá, né, as pessoas que estavam gerenciando o estudo, eles iriam observar como essas pessoas caminhariam pelos corredores. E aí, observando e comparando um grupo com outro, o grupo que recebeu as palavras que tinham a ver, né, que tinham relação com velhice, caminharam mais lentamente do que o do grupo B, que receberam palavras neutras. Eu fiquei assim, como assim? Por quê? O nosso cérebro é constantemente influenciado pelo contexto, pelo que pensamos, sentimos e vemos. Neste caso, para as pessoas formarem a frase, elas têm que pensar em uma ação que tenham a ver, por exemplo, cabelos brancos. Vou formar uma frase. E você começa a se colocar no lugar de uma pessoa idosa, né? Uma pessoa lá na terceira idade, na velhice.
E aí você pensa e você sente. Quando você pensa, você sente. E quando você sente, você acaba entrando no mood ali, entende? Na vibe do negócio. E o seu corpo inconscientemente se comporta conforme, né? O seu corpo se comporta conforme o que você está vivendo no momento. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente consome, com as pessoas que a gente convive, com nossos pensamentos, com o que a gente absorve. Agora, uma coisa é você ficar também numa bolha de tipo assim, eu não vou ajudar ninguém que está precisando, eu não vou me envolver com nada que seja assim, que tira minha paz, né, que tira minha felicidade, porque eu não quero ser contaminada com negatividade. Também não é por aí, né? Pensando que você vai estar imune às coisas da vida, porque a vida também não é o tempo inteiro flores, né? Não tem como viver num mundo cor-de-rosa. Mas você fica o tempo inteiro e sem consciência de que o teu meio, o teu contexto te influencia, você vai acabar sendo absorvida pela situação. E isso vai ficar fora do seu controle. E aí, para o nosso efeito priming, para nos beneficiar, a gente pode, primeiro, fazer uma coisa que uma amiga minha fazia e que eu falava, caramba, é mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso e faz muito sentido. E aí, essa minha amiga, ela compartilhou comigo que toda vez que ela queria gravar um vídeo, que ela não estava muito bem, que ela estava meio, tô desanimada, tô meio... Sabe aqueles momentos que tu não tá com a energia muito bem, assim? Tu fala, pô, vou ligar a câmera, não vai dar muito certo isso. Ela assistia uma criadora de conteúdo, tinha uma vibração, assim, sabe? Tinha E aí ela, toda vez que ela estava se arrumando ali, né, pra gravar vídeo, tipo, minutos antes, ela botava a menina lá pra ficar rolando lá o vídeo dela, e ela ia se maquiando enquanto a menina tava ali falando, e aí ela ia absorvendo aquela vibe da menina, e quando ela gravava o vídeo, ela tava na mesma sintonia, entende? E eu comecei a fazer isso, e depois eu acabei esquecendo, porque eu não tinha tanta consciência, assim, desse efeito priming. E agora que eu tenho essa consciência, eu fico, gente, é mesmo. Aí o que eu faço? Às vezes quando eu tô me maquiando aqui antes de começar o vídeo, eu boto uma música, que nossa música é muito de elevar o meu, sabe, meu astral. Eu boto uma série, agora mesmo, então eu coloquei Friends, que é comédia, que é, né, aquela coisa de você tá descontraído e tal, coloquei aqui e dei umas risadas enquanto eu me maquiava. E é isso, é você fazer coisas, pensar também, né? Não só sentir ou absorver vibes, mas assim, também pensar, colocar teu cérebro numa vibração que faça, né? Que traga essa positividade. Eu trouxe essas duas ferramentas, soluções práticas pra gente usar no nosso dia a dia, porque quem é tímido sempre vai estar enfrentando esses desafios. Principalmente quando sai da zona de conforto, é fazer uma coisa nova. Eu, por exemplo, já me apresentei em público, já peguei o microfone, já falei em público, me tremi toda, morrendo de vergonha, mas eu consegui me expressar e levar minhas ideias. Mas isso tem muito tempo, tem uns 10 anos. E depois disso, né, eu nunca mais tive oportunidade de ir a eventos assim. Ainda mais morando fora do Brasil há quase 8 anos. Em pensar em, de repente, ser convidada pra falar em público, no palco, segurando o microfone, com um monte de gente me olhando, eu já começo a me dar, tipo, dor de barriga. E é a timidez, novamente, é a preocupação se as pessoas vão estar gostando ou não, se eu vou estar sendo entretida que fala, né? Não sei se fala entretida, mas assim, se eu vou trazer minha comunicação de uma forma entretida. É tipo isso. Se eu vou ser simpática, se as pessoas vão gostar de mim ou não, porque eu sempre vivi esse dilema na minha vida, das pessoas me mal interpretarem, de olhar pra minha cara e falar, ai, cara de metida, nojenta, e não me deixarem ter a oportunidade de me apresentar, delas me conhecerem. Então eu sempre fui muito injustiçada por causa disso. Por causa da timidez também, né? Porque eu ficava muito, muito fechada, então parecia que era
uma exclusão da minha parte, tipo, eu não quero me misturar, não me misturo com essa gentalha. Mas não era, né? Era só minha timidez mesmo falando mais alto. E aí, sabendo que eu sou assim, se eu tiver a oportunidade de me preparar antes, por exemplo, receber um convite, né, pra falar em público e tal, eu vou tentar fazer uma exposição progressiva, fazer lives aqui seria uma forma de tentar me preparar para uma zona de que eu não tenho controle de editar as coisas que eu errei, entende? Porque aí, quando eu chegar lá, tudo bem, eu já faço live. Tudo bem, eu sei lidar com imprevistos e não ficar pensando que eu tenho que editar tudo pra ficar perfeito. Ou então, minutos antes de me apresentar, ou horas antes, sei lá, tentar me colocar num contexto mais tranquilo pra eu não atropelar, porque às vezes eu falo muito rápido e me atropelo e gaguejo por conta disso. Porque eu fico com esta ideia que eu acabei absorvendo lá dos stories, de falar correndo, de ficar vendo aquele negócio assim rolando, sabe? Que vai acabar 1 minuto, então tu tem que falar dentro de 1 minuto um monte de coisa. E eu até parei de fazer stories por conta disso, porque isso estava prejudicando muito a minha comunicação. E eu percebo isso, que eu quero atropelar, que eu quero falar rápido, porque as pessoas não vão ter paciência para me ouvir. Mas não é assim. Aqui as pessoas se comportam de outra forma. E isso me prejudica muito, eu atropelo. Então eu já consigo ver aonde, entende? Eu posso me inspirar, em que eu posso mudar. Outra coisa é o efeito priming, eu ver pessoas se apresentando no palco, como elas se comportam. Inclusive, eu tenho um livro aqui, né, que é um livro que fala sobre apresentações no TED e tal, e dá algumas técnicas de falar em público, não sei o quê. E eu posso ler livros sobre isso, eu posso ver como as pessoas se comportam, eu posso assistir pessoas falando para eu poder já pegar a vibe das pessoas e absorver através do efeito priming cognitivo. Aí eu trouxe essas duas soluções, né, as ferramentas, métodos, mas eu acho que o que de fato faz diferença na questão da timidez, que a timidez é aquela questão da autoavaliação e é o sistema de alerta social ativado em excesso. É o medo como será que as pessoas vão me enxergar? Não sei o quê. Eu acho que o que é mais impactante, o que mais mudou também a forma como eu me comporto, como eu me enxergo, como eu me sinto confiante em falar as minhas ideias, trazer minhas ideias, de falar do jeito que eu falo, foi o autoconhecimento. Eu já tô numa jornada de autoconhecimento já há 5 anos, né, há muito tempo, mas eu acredito que a cada ano que passa, cada livro que eu leio, cada reflexão que eu faço no meu diário, eu vou evoluindo cada vez mais. Eu acho que o autoconhecimento nunca acaba, então a tendência é que eu melhore cada vez mais. E junto com as outras questões lá, né, também da exposição progressiva, eu vou me expondo cada vez mais, eu vou melhorando a minha comunicação, eu vou vendo onde eu tô errando, porque uma coisa boa também é editar meus vídeos e ver, aqui poderia ter ficado melhor, da próxima vez eu vou prestar mais atenção nisso. Principalmente quando se trata de eu falar atropelado, falar, eu errei porque eu quis falar correndo. Então da próxima vez eu vou respirar melhor, vou me preparar melhor e vou usar lá o efeito priming para isso. Então, pensa que o autoconhecimento, ele é o alicerce da comunicação. Inclusive, o Rafael Grata fala isso no vídeo dele também, né? Que uma das coisas mais importantes para ele que foi para ele em relação à comunicação e tal, porque o vídeo dele é sobre isso, é a questão dele, como ele se enxerga. Quais são as limitações dele, quais são as qualidades, quais são as habilidades, o que ele defende, de como ele é. Que nem eu sempre falo, eu estava num conflito interno com o meu modo de funcionamento, que é ser multipotencial. Eu me culpava, por que eu não tenho uma carreira linear, que eu seja especialista numa coisa por anos e anos e anos e anos, e as pessoas me reconheçam como a especialista em tal coisa.
Até eu entender com autoconhecimento que eu sou uma pessoa multipotencial e que jamais eu serei a especialista de 50, 60 anos de carreira. Sabe? 60 anos de carreira é muita coisa, né? Mas enfim. E eu aceitei a minha natureza com autoconhecimento, de tipo, é isso que faltava pra mim? Eu enxergar que isso não é uma coisa que me limita. Isso não é uma coisa que é ruim, é negativa. É só uma forma de funcionamento diferente. E que também é válida. E foi através do autoconhecimento que eu tive essa noção, essa consciência de como eu ajo, né? De como funcionam as coisas pra mim. E eu me senti muito mais confiante de gravar os vídeos aqui sem pensar, ai, o que será que eu vou dizer? Ai, porque eu tô falando de um nicho que as pessoas vão me criticar porque eu mudei de nicho. Eu falava de uma coisa, daqui a pouco tava de outra, daqui a pouco tava de outra. Mas eu sei a minha trajetória, eu sei a minha história, eu sei o que eu conquistei, o que eu abri mão, o que eu me empenhei pra fazer. E somente com autoconhecimento que a gente consegue. E se sentir confiante pra gente passar a nossa verdade, a nossa... eu quero tossir, calma. E aí essa clareza, ela traz isso. Parar de tentar ser a minha versão perfeita, porque a minha vulnerabilidade também faz parte de quem eu sou. E no livro, a Brené Brown fala isso, né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito. Imagina se todo mundo fosse perfeito, que chatice que ia ser esse mundo. A imperfeição que traz a vida, as coisas acontecerem. Então hoje eu abraço muito a minha imperfeição e eu quero mostrar essa imperfeição pra vocês também, essas vulnerabilidades, tá? Eu espero que este vídeo tenha te trazido o efeito prime cognitivo que você precisa, né? Inspirador, motivacional, que você pense assim, nossa, realmente eu tenho este problema, mas a Tati trouxe as soluções, trouxe pelo menos algumas ferramentas para dar o primeiro passo, para eu poder agir, para eu enfrentar esses bloqueios de forma mais consciente. Bem, a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre mentalidade de escassez, que tem a ver com medo do julgamento, com medo de nunca se sentir suficiente, de sempre estar faltando alguma coisa, que a timidez também é um sentimento, né, de mentalidade de escassez, de achar que nunca é suficiente. A Brené Brown fala muito no livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre vulnerabilidade, fala que a gente tem que tirar essa mentalidade de escassez da nossa vida, porque isso bloqueia, isso trava, isso paralisa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Te espero por lá.